Vamos nós. Mais uma vez. Boa noite. Todo mundo bem? Isso é bom. Então, estando bem, né? As coisas seguem bem. Então, o tema da noite aí, né? A leitura de sensibilização já nos conduz ao entendimento. A base que eu vou utilizar aqui, especificamente, está no livro Fonte de Luz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, tá? Então, vocês procurem depois. Ela fala sobre pessimismo e doença e as questões gerais. E Joana de Ângeles faz umas colocações muito interessantes para nós compreendermos na totalidade como o plano espiritual enxerga os nossos instantes, né, de choro, na linguagem mais popular, de mimimi, ou da série de coisas assim, tá bom? Mas o tema pessimismo, doença da alma, até nós conversamos um pouco, nossa, mas não poderia ser um título diferente? Não, eu penso que o título tem que ser esse, nós precisamos observar isso, até porque temos uma responsabilidade enorme e de colaborar nessa transição regenerativa, né? Nos cabe ter um olhar claro das coisas, verificar em nós como é que acontece, transubstanciar, adequar as coisas em nós para poder sermos um livro aberto e dizer por nossos companheiros de jornada como é que nós enfrentamos aquilo. Né? Não há necessidade de um conhecimento cultural vastíssimo, um domínio doutrinário do espiritismo, mas é o autoconhecimento. Como eu enfrento percalços da vida, como é que eu faço o auto-perdão, como é que eu ajusto nos pequenos equívocos, né? Como é que eu compreendo a posição do meu próximo. E essa maneira de estarmos harmonizados no mundo permite que esse livro aberto permita também uma boa leitura. Então nós ficamos muito presos nas bibliotecas, mas nós somos livros de Deus no planeta. Todos nós somos livros de Deus, não somos páginas, somos livros, em virtude das existências anteriores e essa que muita coisa já fizemos. Então é importante esse título, Pessimismo, Doença da Alma. Mas aí vamos primeiro decodificar o título. O que é pessimismo para alguns de nós? Podem manifestar, um de cada vez. O que é pessimismo? São aqueles pensamentos negativos, né, que nos deixam caminhar. Né? Não nos deixam caminhar. O que mais? Achar o que vai fazer, interessante, nunca vai dar certo. Negativo antes do positivo, né? Pegar o lado sempre negativo antes do positivo. Beleza, é por aí, exatamente isso, né? Ou seja, valorizamos muito mais a vírgula do que o texto. O pessimismo é só a vírgula. É engraçado, né? É só uma vírgula. Mas o texto, antes da vírgula e posterior à vírgula, tem um ganho, né? Como foi colocado aqui, há uma vida em abundância para todos nós. O cancioneiro popular ele diz o quê? Há tanta vida lá fora e aqui dentro, sempre altos e baixos, né? Ele fala como uma onda no mar. Por que esses altos e baixos se há tanta vida lá fora? Mas é que nós não olhamos para dentro para fazer um alinhamento que está lá fora. Ok, pessimismo. Doença, o que vem na mente? O que vem na mente? Doença. Pessimismo, doença da alma. Então, pessimismo vocês já fecharam. Ausência de saúde, tá? Ótimo, ausência de saúde. Mas numa pergunta, o que é saúde? É uma desarmonia, né? Doença é uma desarmonia. O que mais? Além da desarmonia, tem um negócio completo aí para nós. Porque nós somos 2 em 1, não é isso? Aliás, somos 3 em 1 por causa do perispírito, né? É uma desarmonia que você afeta, né, os órgãos e também desequilibra aquele ser imaterial, né? O lado psíquico, né? Então ele fica desajustado. Só que a maioria pensa que, evidente, há sequelas das contaminações dos espaços insalubres que nós convivemos. Mas isso também é resultado de um comportamento daquele grupo que está ali num processo de resgate para se auto-reeducar e ajustar o ambiente. Mas nós sabemos que parte, né, a espiritualidade nos diz isso, das doenças que nos assolam, está relacionado com o quê? Com o medo e com a culpa. Né? Eu tenho culpa de algo que eu fiz, posso até não lembrar, e tenho medo de lutar novamente e cometer o mesmo equívoco. Então são essas duas coisas que vão nos gerando desarmonia e desequilíbrio. Um no campo da mansuetude, outro no campo do sentimento. Onde fica a mansuetude? No nosso modo de pensar. Onde fica o pensamento, o sentimento? Na maneira que o nosso coração faz a leitura do mundo. Por isso que Jesus pede, né? Tomai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde. Ou seja, a humildade é o campo do sentimento e a mansuetude é o campo do pensamento. O jugo está no campo do pensamento e o fardo está no campo do sentimento.
Os dias, às vezes, são maravilhosos. Os pássaros cantam, nuvens no céu, flores, mas tem pessoas que estão com o jugo ali apertado, né? E tomando medicação para dormir, e tem insônia, não é isso? Então, às vezes tem até bons pensamentos. Colabore em alguma atividade social, na sua empresa, na família, no condomínio, mas lá dentro, né, há um processo de jugo no coração em que o indivíduo se mantém ali adoecido. Então, a desarmonia, o desequilíbrio nas estruturas orgânicas do carro físico e, ao mesmo tempo, no processo psíquico do ser, que é o condutor, é o motorista desse carro físico. Muitos ainda têm uma certa resistência de tentar compreender no mundo que há, né, algo além disso que nós vemos no espelho, mas hoje a ciência caminha muito mais próximo desse processo, né, considerando já que nós somos conglomerados de bactérias e conglomerados de átomos, né? Então, há muitas bactérias em nós e muitos átomos na gente também. Então, nesse processo, é um condomínio que está aqui e que tem sobre o comando o quê? A razão e o sentimento. Então, os dois devem estar harmonizados. E aí nos pede para pensar sobre isso. Então, esse, né, pessimismo, enquanto doença, está relacionado à maneira que nós enxergamos a vida e enxergamos a nós mesmos, né? E a alma? Silêncio. Pessimismo, doença da alma. Não diz que é do corpo. O título é doença da alma. E a alma, o que é? É o espírito encarnado. É a criatura imaterial, não é? É aquele ser, é aquela consciência que permanece, mesmo anestesiado numa cirurgia, entubado, inconsciente de um acidente, ele assiste as coisas que estão acontecendo por ali ou não. E nós ouvimos muitos casos assim. Hoje a rede, né, tem até médicos comentando, pesquisando situações, né? Tenho amigos que fizeram testes mesmo com pacientes, principalmente na época da pandemia, esconderam objetos, pediram coisa para parentes, né, que era muito ligado, atrás aqui para o centro, né, da UTI, e colocaram num lugar que a pessoa não sabia. E depois, quando a pessoa acordou, falou: doutor, você escondeu aquele negócio que meu neto trouxe e tal, tá lá em cima lá do ar-condicionado, da luz aí, da centro cirúrgica e tal. Ele viu, mas fora do corpo. Então, o que é isso? Se ele estava deitado na maca, entubado, inconsciente, alguns até amarrado, né, porque havia momentos que a pessoa se debatia e poderia se machucar, e a pessoa viu o objeto que o parente trouxe. Outros estavam muito inconscientes, eles fizeram um teste também, qual a comida que ele gosta, qual o tipo de música que ele escuta, e eles começaram a colocar as melodias que a pessoa escutava, do time de futebol, um samba, uma música religiosa, qualquer coisa, e um sabor, nós colocamos churrasqueira na UTI. Né? E, ele gosta muito de churrasco, como é que faz o médico? Não, tudo bem, a gente traz uma churrasqueira elétrica, prepara alguma coisa, traz a cebola, traz o sal, prepara tudo ali, traz o alho, colocaram a churrasqueira e disseram, foi uma recuperação absurda, mas o indivíduo estava numa situação que a ciência, rascunho ainda da ciência de Deus, ainda não tem uma noção do que é isso, mas já tem gente sabendo que há algo além disso que nós vemos no espelho. Eu, enquanto espírita, falo com maior tranquilidade, o que eu vejo no espelho de mim, eu sei que é fake. Aquilo ali não sou eu, né? Sei exatamente que não sou eu. Eu permaneço e isso que eu vejo no espelho vai acabar. Então, a doença é do espírito, porque nós comandamos os processos mentais para poder... Aí vem Joana de Ângeles, leiam lá, né? O livro de Joana de Ângeles, ela fala sobre pessimismo, né? Em que a nossa maneira de sentir e de pensar vai fazer com que o nosso cérebro comece a excretar alguns hormônios. E alguns órgãos do corpo começam a ser afetados por esses hormônios. E, evidentemente, ao longo do tempo, esse mal-estar vai se diluindo e determinadas sequelas vão aparecendo na gente. Agora, qual o detalhe mais complicador do pessimismo enquanto doença da alma? É que não é como se nós estivéssemos fazendo um trabalho e machucasse ali no fogão fazendo alguma coisa, consertando um objeto, limpando a casa, sei lá, andando na rua fazendo uma caminhada com o pet, tropeçar, bater alguma coisa, né? Isso ali ficaria só conosco. Mas o pessimismo, enquanto doença da alma, ele tem uma ação muito mais periclitante e perigosa do que o vírus mais letal que já passou pelo planeta. Entendem isso? Mas por quê? O pessimismo começa no campo do pensamento, aí desce para o campo do sentimento. O pessimismo começa assim, porque é sempre analisando, eu avalio de uma forma inadequada a pior situação. Eu valorizo sempre a pior situação. Então vem no campo da razão. Aí eu venho e contamino o sentimento. Se eu não tenho uma estrutura de amorosidade e autoestima um tanto quanto adequada, eu vou aceitar aquilo, né? O carro do coração, a estrutura que recebe os nossos afetos, ou o timo, como diz, vai vibrar de uma maneira diferenciada
do que seria o fato do amor, né? Da humildade. E aí o cérebro controla esse lado. Aí eu penso, vejo, leio, escuto, faço a minha análise, com uma régua limitada do meu campo cognitivo, mental, decido que aquilo não é bom, por mais que alguém tente me mostrar os caminhos que são melhores, mas meu cérebro diz que não é bom, e a partir dele começam os neurônios, os neuropeptídeos, gerar informações, e aí vai se excretando hormônios que vai comprometer os órgãos do corpo. Mas não fica só no nosso. Aí diz Joana de Ângeles, vai para a atmosfera. E pode comprometer alguém no círculo que nós vivemos, social, profissional, familiar, religioso, e pode também, que é muito comum, se consorciar com outras frequências vibracionais do campo mental pessimista e começa aquela nuvem ocupar a atmosfera terrestre e daqui a pouco você tem um contingente enorme de pessoas pensando de maneira negativa. E aí onde a gente chama de quê? É distonia cognitiva. Eu vejo que algo, né, o sol nascendo é muito bonito, o formato da flor, aquela árvore, a criança brincando e correndo, eu vejo aquilo, aquela alegria, aquele sorriso da criança, eu vejo. Mas o meu cérebro excreta que aquilo não é bom e que ela está sorrindo e brincando por ilusão, é porque ela é uma criança, ela é bobinha. Mas eu verei também um jovem, né, ali, adolescente, na sua juventude, fazendo quase que a mesma coisa, alegria para a faculdade, correndo, brincando de skate, sei lá, fazendo alguma coisa, sorrindo com os colegas, e eu vou dizer, olha, quanto que é ingênuo aquela criatura, ele não sabe o quanto que a vida é ruim. Verei também um adulto super alegre que conseguiu passar no concurso, o filho conseguiu no emprego, alguém na família casou, nasceu um neto, e ele vai estar considerando que isso é ruim, que não é muito bom, que será comprometedor. Veremos pessoas idosas aí, nas suas casas dos 60, 70, 80, jogando basquete, caminhando na rua, viajando, fazendo curso novamente, prestando vestibular, como está o UNB lotado de gente com 60 a mais, lotou de gente de cabelo branco lá, mas tem gente que está em casa dizendo, para que esse velho vai fazer isso nessa idade, não tem mais nada, o caminho é o caixão, entende? Então é uma questão do espírito, a alma é assim, porque como é que se não, por que não estão todos? Porque não todas as crianças são tristes, todos os jovens são melancólicos, todos os adultos, né, pessimistas e todos os velhos desalentados. Por que não todos? É uma doença do espírito, mas contamina. E Joana de Ângeles nos chama a atenção que diz o seguinte, e se eu não tiver um certo cuidado, mesmo com o meu bom humor, se não tiver no meu coração e no pensamento uma autoestima adequada, aquela pessoa vai conseguir me conduzir para o pessimismo. Aí voltemos para os dias atuais, por isso que o tema é interessante. O que nós vemos nos grupos de famílias? O que nós vemos nas reportagens? Estávamos até conversando um pouco para cá dessa falta de cuidado, dessa falta de carinho, né? Tivemos um acidente sério aí e as pessoas ficam repetindo, replicando e gostam de fazer isso, né? As primeiras coisas que são vistas são as imagens dos destroços, de coisa comprometedora, perguntas repetitivas daquilo que não é bom. Entende? Porque dá audiência. Mas em razão de que eu carrego algo, eu atraio para mim assuntos e conversas, textos e músicas que estão relacionados com a minha personalidade psíquica, não é física. Tá bom? Qual a música ou o ritmo musical brasileiro que faz muito sucesso? Vou fazer um movimento aqui. Né? Não é isso? Por quê? Por que Águas de Março não faz tanto sucesso? Né? Por que uma música nova do Milton Nascimento com o Dino Black, hoje eu sou melhor do que era antes, eu sou maior do que fui ontem, por que não estão fazendo tanto sucesso? Porque há uma contaminação coletiva. Né? Nas obras de André Luiz, ele chama de miasmas pestilentos. José Herculano Pires, ele antes de André Luiz chamava de hálito mental. Existe duas atmosferas no planeta. A atmosfera do planeta, com sua estrutura telúrica, onde Gaia faz toda uma movimentação da deriva dos continentes, a questão das águas, monções das chuvas, a estrutura das plantas, aquela troca entre período de fecundidade, flor, floração, queda das folhas, depois frutificação, depois os pássaros também, há todo um processo harmônico de embelezamento para emoldurar nossa existência. Essa é a atmosfera do planeta. Mas nós, fora o que nós conversamos quando foi me buscar a contaminação material, existe a contaminação psíquica,
emocional. E que é mais 2024 anos, Jesus disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã, deixai o problema de amanhã para o próprio dia. Né? Do melindre, Jesus diz a mesma coisa, não se enraiveça com o seu irmão. Qualquer um que se encolerizar ou falar que ele é um raca, né, que é um imprestável, já terá culpa de sangue no cartório divino. Está lá no Evangelho de Jesus, nos 4 livros mais utilizados e traduzidos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas nós permanecemos assim. E o que é crítico? Nem sempre é com o próximo, é sempre conosco. E aí vem um fator importante para nós entendermos o porquê de um processo de tristeza profunda, né? A depressão campeia no planeta, né? Nós temos uma obsessão, uma pandemia obsessiva coletiva da tristeza profunda, tristeza da alma. Por que isso campeia, né? Nós temos resgates com o nosso próximo, mas temos resgates conosco mesmo. Então muita gente não entende que assim, não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil, não é assim? Reconcilie-te de imediato com o teu adversário enquanto ainda estiver a caminho com ele. Então, amai os vossos inimigos. Aí quando você começa a estudar o idioma, adversário é uma coisa, inimigo é outra, né? E próximo, como a mim mesmo. Opa, como a mim mesmo, peraí. Eu tenho alguma tristeza comigo, eu vou reencarnar quantas existências for necessárias até eu resolver esse ceitil comigo. Tem muita gente aqui na Terra hoje que não tem débito com ninguém encarnado. Ele não cometeu nenhum crime no passado mais, ele já resgatou tudo, já passou por tudo que era necessário. Morou na rua, foi preso inocentemente, né? Teve patrimônio altíssimo, alguém dilapidou, foi traído pelo sócio, a família o abandonou, retirou tudo que ele tinha de casa, e ele está ali tranquilo. Mas ainda tem um fator, que ele já passou por isso, que precisa resolver com ele mesmo. Entende? Aí nós precisamos ter esse cuidado, porque nós ficamos muito olhando para uma questão que aparece no espelho para nós. Nos ajeitamos para ir num evento, procuramos a melhor roupa que combine com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade, mas também não é totalmente nossa personalidade, é só 30%. Todos nós nos arrumamos para ver como 70% vai nos avaliar. Nós não nos vestimos por nós mesmos, nós ainda não comemos porque nós gostamos daquilo. Nós somos induzidos por uma hipnose coletiva de comportamento associativo, ok? Nós não sabemos disso. Nós tiramos férias onde alguém indicou, eu não vou desbravar um lugar que ninguém nunca foi, eu quero facilidade. Então nós temos um hábito de ter uma escravização social que não percebemos que no campo das práticas materiais, como também o modo de pensar e a estrutura psíquica, nós não temos ainda a independência e a autonomia que o Criador deseja. Mas é evidente, isso é natural. Nós somos espíritos crianças, ok? Somos espíritos crianças. Eu gosto sempre de lembrar em toda palestra, porque nós temos a ciência, planeta Terra, vamos entrar na transição regenerativa. Nós estamos tão distantes da melhoria, não é? Nós estamos muito distantes. Saímos da creche recentemente. Mundos de instintos. Estamos agora no Jardim 1, 2 e 3. Expiação e provas. Transição vai ser do 1º ao 9º ano. Certo? Mundos felizes vai ser o ensino médio. E mundo de amor, que é o ensino superior, última encarnação na matéria. Nós estamos ainda na 2ª sala de aula, mas nos achamos. Então, é lógico que ainda precisamos do companheiro. O que você está lendo? Que música é essa? Não tem isso? Eu aprendi com meu irmão, aprendi a jogar com meu irmão. O time que eu torço foi meu pai que me deu a camisa, passei a torcer. Aí mudei de cidade, tenho 2 times, tem um time da cidade. Nós vamos ficando sempre nesse processo do grupo, porque precisamos dessa estrutura social. Mas como diz no próprio Livro dos Espíritos, o gênio aqui na Terra, que ele se destaca sozinho por ser um sujeito autônomo de si, é um pouco raro. E se ele aparecer, ele é crucificado. Pode perceber no nosso grupo familiar, no meio social que nós estamos, no local de trabalho. Quando nós estamos numa frequência semelhante a todos, está tudo bem. No instante que você procura um patamar um tanto quanto mais apropriado, no campo de vista de tudo, melhorar profissionalmente, atuar na empresa independente de quanto ganha, servir o próximo de maneira incondicional e desinteressada, ser uma pessoa, né, idônea em tudo que faz, não ser melindroso, não fazer fofoca da vida de ninguém. Quando você procura esse patamar, ou se afasta, você fica sozinho, ou vão lhe bater. Não é verdade? Quantos amigos nós tínhamos, não sei quantos, né, entraram no espiritismo, muitos podem ser de berços aqui, outros não. Mas quantos, quando resolveram pegar a sua vida, dizem assim, peraí, aqui eu estou numa fé raciocinada. Eu não posso mais ter uma atitude assim, assado e tal, como eu tinha antes. Seus amigos você continua gostando, mas eles não gostam tanto de você. Porque não é mais bibelô, não é mais chaveirinho. Você não faz mais aquilo que os agrada, você está fazendo algo que está fora. Mas quem nos ensina isso? Jesus.
Eu não posso servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Mas o que é servir a Deus? Estar num templo, numa igreja, o tempo todo isolado da humanidade? Não, gente. Deus é amor. Eu executo o amor? E o que é mamon? As riquezas. Ainda tem essa tradução errada, né? Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não, mamon é o mundo material, né? Ou eu desagrado o mamon, ou eu abandono o amor. Então eu preciso estar todo dia com a roupa que meu cônjuge goste. Eu preciso estar usando aquele penteado, aquele jeito que os colegas da minha sessão acham legal. Eu preciso ter uma postura no meu condomínio que todo mundo me aprove. Nós vivemos assim, nós ficamos sempre no patamar do jardim 1, 2 e 3. A criançada fica ali no parquinho e as pedagogas vão conduzindo, ajustando. Nós somos assim. Graças a Deus, Joana de Anjos, Memei, André Luiz, né, tantos outros estão aí, luminares aí do Espiritismo, ainda nos intuindo e mandando texto para, olha, gente, acorda, o caminho é esse. Então hoje nós precisamos analisar em que momentos nós colocamos uma vírgula nos textos luminosos de nossa vida. O pessimismo é uma vírgula, mas é uma vírgula perigosíssima. Se fosse um ponto final, se encerrava naquele lugar, mas não, ele vai aparecendo sempre como vírgula. Aí você tem uma continuidade. E se? Esse e se tem desarmonia. Ok? Olha, eu estou fazendo tal coisa, mas recentemente numa casa a gente estava conversando um pouco sobre isso no campo do evangelizar. Né? Um jovem me questionou, Gil, acontece que está lá, obreiros da última hora, olha o pessimismo dele, obreiros da última hora, e está escrito também que o Senhor definiu criteriosamente, né, embora a tradução é com seu dedo, os obreiros que já tinham calado os seus ciúmes para não prejudicar a obra, e que o jovem, olha um jovem, 14, 15 anos, como estudou bem o Evangelho, e que a transição regenerativa do planeta para melhor seria através do Espiritismo. Você me explica isso? Eu falei, pelo seu comportamento. Daqui um tempo vai prestar vestibular, você vai para dentro da academia, tem a estrutura lá de comportamento que a ciência do homem parece que é o sobretudo, e se você revelar a sua fé, você será achincalhado lá dentro, pelo seu preletor, pelos colegas que estão lá dentro, que você tem uma fé raciocinada. Vão dizer que o Espiritismo é uma pseudociência, é uma pseudofilosofia, vão te achincalhar e você vai voltar com dúvidas, pensando, nossa, eu passei tanto tempo na evangelização infantil, passei um tempo na mocidade, e agora eu entrei na universidade e eles tiraram o véu. Não tiraram o véu, te hipnotizaram. Porque não há nenhuma incongruência de você ter uma fé, ter uma crença, e ao mesmo tempo você ter ciência, porque isso anda lado a lado. Entendem? Então, nós precisamos estar atentos porque o pessimismo está sempre do nosso lado todos os dias, mas não porque o outro nos causa, é porque há em nós cicatrizes, né, vamos dizer assim, ainda semi-saradas, né, e se tocar a casquinha vai sangrar, que elas são mantidas, aí chega até nós. É por onde você tem a ação, né, da bactéria ou do incidente patológico naquela feridinha que nós carregamos. Em razão de que isso acontece? Porque nós somos crianças espirituais. Aí Joana de Anjos nos convida a ter um pensamento positivo. Em que linha eu devo começar a analisar em mim e não no próximo, em que eu permito, abro asas, campo para essas energias, ou miasma pestilento, ou hálito mental, né? Se aposse de mim, que eu tenho as minhas para tratar. O que eu devo fazer? É o vigiar e orar. É o trabalho constante da autoanálise. A autopercepção. Tudo bem? Posso ir no profissional da psicologia, da psicanálise? Devo ir, não tem nenhum problema. Mas há em mim capacidade suficiente enquanto espírito imortal, dado as vivências pretéritas e as atuais, que se eu tiver uma coragem intensa, eu não vou olhar para o espelho aquilo que o pó há de comer. Eu vou olhar todos os dias para dentro de mim. E é belo que Santo Agostinho, ele coloca todos os passos para que nós não tenhamos uma chegada no pessimismo, que nós não permitamos que a vírgula chegue até nós, já que nós recebemos vida em abundância. Embora para muitos cristãos de outras linhas, eles acham que vida de abundância é a riqueza material. Esta bem de vida, num bom emprego, família ajustada, não. A vida em abundância é essa vida do ser imortal que nunca se acaba. Ninguém tira da gente. Acabou. Mas nós vamos fazer dessa vida, nesta existência, aquilo que nós queremos para a próxima. Então, hoje é necessário pensar, que resgate, né? Que ceitil. Não saireis daí, enquanto não pagares o último ceitil. Se eu estou aqui para aprender a amar, o primeiro processo de amorosidade é comigo mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, que é o altar de adoração a Deus, como se fosse a mim mesmo. Eu tenho pessimismo em mim? Há tristezas e coisas que eu ainda
fico me comprometendo, alguns momentos que eu fico ali batendo na cabeça e chateado, me considerando idiota, como eu ainda faço isso, faço esse tipo de análise, eu vou ter que reencarnar para resolver isso comigo mesmo. Precisamos ter isso em mente. A gente fica sempre naquela cabeça, fulano voltou porque fez aquilo, fulano voltou porque prejudicou alguém, fulano voltou aqui, não é? Kardec faz a pergunta, reencarnar na Terra tem algum benefício? Ele disse, nenhum, só vem para cá criminoso e doente. Mas há aqueles que não cometeram crimes com o próximo, comete crime escabroso em si mesmo, na maneira de pensar sobre a vida, né? De desconsiderar o amor que Deus nos colocou e colocou toda a sua justiça dentro de nós quando nos fez simples e ignorantes. Então eu preciso olhar para o dia e fazer uma análise do que é que o Criador deseja que eu faça com aquele dia. Há algo que nós fazemos constantemente, de uma forma muito natural, que é pessimismo, e ele piora. Quando começarmos de forma coletiva e vem o miasma, a pestilente, a contaminação a mudar, a coisa melhora. Entre no trânsito e comece a contaminar as pessoas que o trânsito está bom. Né? A gente entra no trânsito, com a primeira coisa que a gente pensa? Nossa, hoje o trânsito está pesado, hein? E aí a estrutura diz o que para nós? É algo que eu digo para as pessoas que é muito sério. Amigos da eubiose, Rosa Cruz, maçonaria, todos eles dizem. Concordo contigo, o Criador só diz para nós o quê? Assim seja. O Criador não diz não para nenhum dos seus filhos. Ele só diz assim seja. Eu entro no meu carro, vou de manhã para o trabalho, quando eu faço o balão, saio do condomínio que pega... Hoje o trânsito está horrível. O Criador diz, assim seja, meu filho. Né? Esse mês está uma secura, minha pele está na pior das coisas, tem que comprar creme e tal. Assim seja, meu filho. É isso. O pessimismo é essa vírgula que nós não conseguimos observar as palavras luminosas antes da vírgula e posterior à vírgula da natureza em nosso benefício. De um planeta que moldura a nossa existência, do sorriso de uma criança que encanta o nosso dia, de uma caminhada de um idoso, mesmo de moleta. Alguém olha assim e fala, quantos não foram antes dele e ele ainda está aqui? Não é? Os japoneses, eu vi isso também um texto no Espiritismo que diz, olha, procure desencarnar velho. Fique bem velhinho para desencarnar. É interessante essa passagem. Aí depois você começa a estudar por quê. Ora, eu não vou precisar de fazer um resgate na próxima existência, eu vou resolvendo tudo aqui. Né? Então, mesmo que eu vá de cotovelo no chão enrolando, me deixa por aqui por enquanto. Não é que tenho medo de morrer, não sei se alguém aqui tem. Eu tenho medo do que eu vou encontrar do outro lado das coisas que eu ainda tenho que resolver. Mas da morte não tem. Primeiro que ela não dói, e eu tenho, né, a convicção absoluta de que estarei assim pleno, chegando do outro lado, pleno. Agora, é evidente, há uma escrita na minha vida que eu tenho que analisar em outras existências do que eu fiz nessa, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Aí eu vou dizer, eu quero isso, quero aquilo, mas com altivez. O dia amanheceu chuvoso, que beleza, né? Nós estamos precisando de água. Amanheceu muito quente, que bom, tem lugares na Terra que está congelado, tomara que chegue até lá. Peguei um engarrafamento, abençoa todos os motoristas aqui para que nós possamos não parar, mas continuar andando para poder melhorar o fluxo. E daqui a pouco, conforme um vírus, essas pessoas serão contaminadas e você vai perceber o carro andando. A via que estava quase parada, você entrou com esse pensamento, fica ali a 20 por hora, mas fica a 20 por hora, não fica mais andando e parando, andando e parando. Mas é necessário retomar esse Deus em nós, entende? Jesus, há 2024 anos, deixa uma frase, Deus está dentro de vós e vós sois deuses. Eu sempre repito isso. Não sei quantos têm conhecimento teológico aqui no campo da judaico-cristã. Existe uma sequência de letras que ela não deve ser falada o tempo inteiro na cultura judaica, né? Ela começa com Y, W, H e tal. Como é que você lê isso aqui? É Iavé. É o impronunciável, Iavé. Então Jesus diz assim, Iavé está dentro de vós. E vós sois Elohims. Elohim é abaixo de Iavé. Elohim é Deus também. Mas nas traduções, os intérpretes colocam Elohim e Yahvé como se fosse a mesma coisa. Não, isso aqui é aramaico, isso aqui é... Não, conversa fiada. Né? Na época eu fiz teologia pastoral protestante, o nosso evangelizador falou, não caia nessa conversa não. Yahvé é uma coisa, é o Criador, é o increado. E o Elohim é o criado. Esse Elohim é Deus também. Então o que Jesus fez na Terra, para muitos acreditam que Jesus é Deus, porque é algo absurdo. Nossa, mas o que é que Jesus... Isso eu aprendi lá antes de chegar no Espiritismo. O nosso seminarista dizia, se Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que ele, então nós somos Elohim mesmo. Nós faremos coisas maiores do que Jesus. Mas existe alguém que Jesus chamou de Pai. Esse é o Yahvé. E nós temos o hábito de, no pessimismo, meu Deus, lembra que nós utilizamos Deus como palavras de baixo calão, entendeu?
Ai, meu Deus, como é que pode um negócio esse? Ai, meu Deus, não levantarás o nome de Deus em vão. Essa lição é verdadeira. Eu devo levantar o nome de Yahvé para tirar alguém da dificuldade. Não a mim mesmo, que ele já me tira, mas tirar alguém da dificuldade. Então, o nosso pessimismo coloca a oração. Tem gente que diz isso. Por que eu oro tanto, faço tanta prece e minha vida só piora? Porque não é prece. Não é prece. É reclamação. Está achando que está fazendo uma prece. É diferente fazer uma prece. E a nossa escola ensina isso. Não é? Ela, por último, que é o pedido de alguma coisa. Né? Há uma sequência para uma verdadeira e real oração, até para, na estrutura refratária, nosso mentor e os trabalhadores do plano espiritual fazer o atendimento daquela rogativa. A última coisa é pedido. A primeira coisa que nós fazemos é pedido. Não é prece, é queixume. Na minha casa chama muquerelas. Sabe? Já viram falar? Muquerelas, me. Na nossa casa acrescentaram me. Muquerelas é murmúrio, queixa, reclamação, lamentações e melindres. Muquerelas, me. Na casa ela fala isso. Mimimi, entende? E aí fica pensando, nossa, mas eu não... mas o outro, fulano, nossa, recebeu um passo, fez uma prece, fulano tá inteiro, tá bom, e eu tô aqui, veio não sei quantas sessões, já fui pra maca, tomei passo, água fluidificada, fizeram evangelho no lar, eu continuo com meu amigo, você não tá fazendo prece, você tá reclamando. Tá fazendo queixumes. Então precisamos olhar para isso. Entende? Então, por isso que o tema hoje, pessimismo, a doença da alma, é nós somos os seres imaterial, encarnado chama-se alma, e sem o corpo chamamos de espírito. Somos nós. O doente somos nós. No campo do sentimento e da razão, todo pensamento que nós gerarmos, ele vai conduzir para um outro corpo, para outro campo. O que eu sinto desse meu pensamento? Eu vejo uma notícia, um acidente, um desvio de verba que um político fez numa região, uma criança que foi comprometida, um acidente de desmoronamento que aconteceu no lugar. O que eu penso e o que eu sinto na hora que eu vi aquilo? Se eu estou com o Yahvé e eu sou Elohim, o que eu vou fazer? Cobrir de ternura e de afeto as almas que estão ali passando por sofrimentos, não é verdade? Primeira coisa, Senhor, que mãos operosas cheguem naquele local, que ajude aquelas pessoas. Estou aqui à distância, não posso fazer nada, mas que chegue algum material e quem está lá soterrado, sofrido, possa nesse instante estar reconfortado. Não, meu Deus! Aí liga, né? Daqui a pouco você está em casa tranquilo, querendo dormir, seu WhatsApp chove de coisa. O que é? Aí o morro que desmoronou lá na cidade, você das contas. Ninguém, gente, vamos orar. Ninguém começa assim. Começa mostrando o mal-estar. E isso eu vou ter que resgatar. Os escândalos são necessários, mas ai por quem eles vêm? Existe uma coisa interessante, né? Eu vou gerar o escândalo, eu, Gilberto. Mas se alguém propaga também o meu escândalo, ai dele. Porque faltou com o quê? Nossa escola ensina indulgência, não é? Indulgência. Então, queridos, nós precisamos ficar atentos nessa estrutura escabrosa, perigosíssima da infecção ou da pandemia coletiva do planeta. É o que nós pensamos e sentimos todos os dias. O que eu vejo e o que eu sinto e penso do que estou vendo. E o que eu sinto e penso do que eu estou sentindo. Eu tenho que trabalhar uma estrutura não é uma censura de controle, mas é avaliativa no campo da prece do espírito que tem amorosidade lá dentro, onde está guardado a lei de Deus dentro de nós, na nossa consciência. Que coisa mais linda. Então eu sei que o que eu estou pensando não é bom, não precisa ninguém me dizer. Mas eu sei também como transformar o campo energético do meu pensamento e sentimento para algo positivo. Então nós somos uma grande usina atômica. Eu não sei quantos já viram palestras minhas aqui, mas eles devem ter gravado. Eu sempre repito, porque a ciência nos dá essa informação, e eu fico belo, porque é um cientista espírita que me passou isso e tirou uma dúvida no laboratório. Né? Nós temos 7 octilhões de átomos em cada célula, e temos 100 trilhões de células compondo ossos, pelos e órgãos. Okay? Cada célula desses 100 trilhões tem 7 octilhões de átomos. Mas esses átomos são controlados por alguém que diz, você vai para a dentina, você vai para o alvéolo pulmonar, você vai para o músculo do miocárdio, você vai para tal lugar. Nós que fazemos isso com os 7 octilhões de átomos em cada célula. Então, se a minha esposa atrasou hoje na reunião do trabalho e eu já começo aqui a gerar um determinado pensamento que ela está chegando tarde, o primeiro que vai adoecer é meu corpo, certo? Ele vai adoecer. E quando ela chegar, eu estarei com o rosto avermelhado, o coração acelerado, as mãos suando, porque eu gerei um desequilíbrio que não aconteceu nada em lugar nenhum. Mas acontece, segundo Joana de Ângeles, né?
no texto do livro Fonte de Luz, muito interessante, Pessimismo, leiam lá, ela diz, eu contamino outras pessoas. E ela diz que a contaminação chega num patamar tão complicado que nós, com o pessimismo, transformamos em agressões ao próximo, com palavras, violência simbólica e com gestos mesmos que a gente tem visto por aí. Então, queridos, a casa hoje do caminho nos convida a refazer uma pescaria, tá bom? Olharmos para dentro e nesse lago de Genezaré, o que é que eu quero dizer com isso? Nesse campo fluídico que circula das nossas emoções e razões entre coração e cérebro, vamos pegar a canoa da razão, né, ou a canoa do amor, e ficar caminhando aqui, como se fosse Jesus ali com os pescadores. E vamos lançar a rede do outro lado, né? Tirar a rede do lado material, de ter a roupa boa, de estar cumprindo atividades sociais, de avaliar como é que o marido me olha, a sogra me olha, o genro me olha, o patrão vai me olhar. Não, como é que Deus olha para mim? Entendeu? E nesse caminhar no nosso deserto, nesse nosso lago de Genezaré, ok? Vamos ali remando, né? E tal, aí vamos descer remando. Por que remando? É lento, né? Remando não é muito rápido. Né? Não sei o pessoal das Olimpíadas que tem aqueles treinos lá de canoa especial, mas a canoa nossa é uma canoa rústica, porque ainda somos seres primitivos no campo da evolução. Né? Como eu falei, saímos da creche, instinto, e entramos nas sensações, que é Jardim 1, 2 e 3. Vamos caminhar para os sentimentos na regeneração, que é do 1º ao 9º ano. Depois iremos para a felicidade, que é o ensino médio. Depois iremos para o amor, que é o ensino superior. Então vamos pegar a nossa canoinha primitiva e vamos ficar, né, do porto do coração ao porto do cérebro, do porto do cérebro ao porto do coração, o tempo inteiro, remando ali. E observando nesse fluido do devir, do ir e vir, dessas ondas elétricas, que é do cérebro, e magnético, que é do sentimento do coração, o que sujidades aparecem? Quais são as vírgulas que eu tenho que tirar? Né? Quais são os poluentes que se encontram nesse caminho que eu preciso remover? E aí, com esse trabalho, a nossa vibração, nossa frequência vibracional começa a contaminar o ambiente, porque nós somos seres atômicos, como eu falei. E as pessoas vão começar a se aproximar. Nossa, você está tão diferente. Que creme você está usando? Sua pele melhorou tanto. Né? Você fez alguma coisa nos dentes? Seu sorriso é outro? Não, eu sou o mesmo. Eu simplesmente tirei, ao remar minha canoinha, entre razão e cérebro, fui retirando as sujidades do dia a dia. Aí Joana de Anjos fala assim, gente, vamos parar de reclamar do que quer que seja. E ela diz no texto, mesmo que seja algo que nos faça sofrer, transformemos aquilo como aprendizado do processo evolutivo do espírito mortal. E aí ela retoma o texto de Jesus. No mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ok? E por que ele diz do bom ânimo? Ele me deu os 9 passos para enfrentar as aflições. Não é isso? E um deles é o que nós pouco cumprimos hoje, né? Nós cumprimos pouco. Né? Bem-aventurado, seja bem-aventurado quando vos caluniarem. Escutamos alguma fofoca sobre nós, seja no trabalho, no grupo da família, acabou o nosso dia. Aí a vírgula fica várias vírgulas antes do próximo texto. Eu esqueço dos bons momentos que aquela pessoa esteve comigo e eu com ela, mas uma pequena fofoca, né, a vírgula tomou o lugar. E aí a coisa se perdeu. E o que vai ser gerado depois disso, somente na próxima encarnação que nós vamos descobrir. E aí teremos que retornar e refazer o caminho em nós mesmos. Então quando Jesus diz, vinde a mim, aprendei comigo, tomai de mim que sou manso e humilde de coração, porque o jugo é suave, o sentimento é suave, e o fardo é leve, o pensamento é leve. E terei repouso para vossas almas. Ele está falando dos encarnados. Se eu tenho um comportamento e atitude pautado no Mestre Jesus, nessa porta estreita, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a água que não causa sede, isso é real, mas eu preciso me comportar como Ele. Jesus não é objeto de adoração, nunca foi e nunca será. Ele é modelo para ser seguido, não objeto de adoração. Eu não tenho que adorar Jesus, eu tenho que me comportar semelhante a Ele. Pronto, eu estou adorando. Paulo aprendeu isso e nessa lição ele nos diz, né? Está no Evangelho lá, capítulo 17, item 11. Tudo que fizeste aos homens, faça como se fosse para Deus. É uma passagem de Jesus. Mas não, né? Eu me visto para ver como é que minha esposa vai me ver. Eu me arrumo para ver como é que o colega do centro espírita, quando eu estiver fazendo palestra, vai me ver. É assim.
Não para Deus, como é que eu estou para ti? Tudo. Né? Arrumo meu cabelo, minha unha para Deus, para o amor. Que a minha imagem que vai ser destruída possa levar a energia do afeto que eu tenho comigo mesmo. E esse altar de adoração, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são altares de adoração. Não adianta eu dizer que sigo Deus se eu não amo a mim e não amo o próximo. Gilberto, e quando é que eu deixo de amar a mim? Quando eu ponho vírgula. Quando vem o melindre, quando vem as queixas e quando vem as reclamações. Então Joana nos pede, carinhosamente, ela diz assim, para que o cérebro não venha excretar veneno nos órgãos, ela coloca essa palavra, né? Para gerar distonia nos órgãos do carro orgânico, não reclame de nada. Nada mesmo, ela pede assim. Tenha muito carinho pelas experiências da vida e aproveite aquele espaço de aprendizado. E aí, como um atleta da imortalidade, né, sobreponha aquele desafio. Evidentemente que outros virão, mas nós estaremos com o coração, sentimento e a razão, o cérebro, adequados, estruturados para essa nova Olimpíada que virá, que aí é o processo de regeneração e o sentimento vai estar muito mais aflorado e o sofrer do sentimento é diferente do carro físico, porque aí nós vamos sofrer por todos e por tudo, e a gente vai conseguir, dentro da lei de amor, harmonizar coração e cérebro. Então, guardemos isso. O pessimismo, né, é algo comprometedor de nós olharmos sempre o negativo das circunstâncias. E lembre-se, a estrutura negativa é a menor que acontece no planeta. O planeta só tem coisas positivas. O negativo é o mínimo. Tá certo? Então, sempre que nós estivermos condenando e julgando algo para baixo, para as sombras, nós estamos vendo o lado menor. O lado maior é a moldura da beleza. Doença são as desarmonias no campo do sentimento e da razão, independente do carro físico que está afetado. Então, no instante que eu altero o meu sentimento e desajusto o pensamento, eu já estou doente, na visão espírita, porque a doença é do espírito. E a alma dentro do corpo, que seria o espírito desencarnado, vai jogar no corpo, que é uma esponja, tudo aquilo que ele vai na consciência. Então, a casa hoje nos pede, no princípio da misericórdia, sejamos misericordiosos conosco mesmo. No nosso evangelho pede para ter misericordiosos, sermos misericordiosos para com os criminosos, né? Mas nós cometemos crimes conosco todos os dias, né? Quando eu olho para o espelho, nossa, eu estou ficando velho. Nossa, nossa, esse pé de galinha. Meu Deus, esse cabelo branco, né? Nós ficamos assim, não é isso? Oh, essa barriguinha, esse buchinho, como é que eu vou tirar esse pneu? Eu fico maltratando. Não. Nossa, como eu tô lindo. Ah, apareceu um pneuzinho aqui, que lindinho. Tô com um pneu, né? Um cabelinho branco. Olha, tô com um pé de galinha. Quantos? Tinha só 3, agora tem 5. 5 pés de galinha. Quantas histórias não passaram por cada vinco desse nos meus olhos? Né? Quantas histórias? Quantas vidas eu não encantei para deixar a marca escrita em mim? Mas nós pensamos diferente. E Joana de Anjos falou, vai reencarnar para resolver isso, tá bom? Então fique tranquilo, se não conseguirmos resolver nessa, temos a próxima para reencarnar e resgatar em nós mesmos aqueles crimes que cometemos no campo do pensamento e do sentimento sobre o carro físico, que é o quê? Santuário do espírito. Lembre-se que o nosso corpo é santuário da alma, tá bom? E aí nós precisamos, todo o tempo, sermos gratos por termos o corpo e mais agradecido ainda por verificar as linhas da vida escrito na nossa testa, no semblante, no queixo, no pescoço, nos braços, nas mãos, né? Dos que nós vamos escrevendo em cada faixa etária e quem passou por ali na época que aquele vínculo surgiu. E aí pedir a Deus que abençoe quem passou por nós e que os que estão conosco sejam abençoados também, assim como nós auto-abençoamos o corpo, a vida e a oportunidade de estar aqui e agora. Então, que o amor de Deus, a ternura de Maria, a mansuetude e paz do Mestre Jesus e a benevolência dos mentores que sustentam essa casa esteja em nossos corações hoje e sempre. Simples não. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu acho que eu falei dentro do tempo, né? Estou olhando ali que eu esqueci de falar por aí. Oi, pessoal. Se o nosso pessimismo acaba afetando o nosso corpo, eventualmente uma doença, isso, dependendo do grau de pessimismo que você tem em você, do grau que isso afeta seu corpo, isso pode ser considerado eventualmente um suicídio. Começa como auto-obsessão.
Sim, começa com uma auto-obsessão. À medida que você não procura o tratamento, porque tem gente que aceita, assim, né? Eu tenho uma amiga em Goiânia que ela estava conversando comigo esses dias, e eu encontrei o espiritismo, ela não sabia que eu era espírita, né? Me conhece no campo acadêmico. Eu encontrei o espiritismo, minha mediunidade aflorou, e eu estou escrevendo sei do que, e os irmãos me acolheram lá do centro, lá em Goiânia, e eu só vendo para você não acredita, eu tomei chá de cogumelo, e ayahuasca, não sei das contas, quis morrer, apareceu um câncer no corpo dela, e ela disse que não queria tratar para poder morrer mesmo, mas ela estava no processo pessimista. E quando ela chegou na casa espírita, foi interessante que a médium vidente viu que ela estava com câncer, mas não falou nada. Falou, vai para a maca e tal. Quando ela deitou na maca, falou, não vou falar nada. A área uterina dela, onde estava o câncer, queimou, rapaz. E o pessoal passando a mão sobre ela, queimou. Ninguém falou nada. Ela voltou para casa, foi no oncologista, o oncologista perguntou, o que você fez, Regina? Ela, nada. Ela queria morrer. Ela não falou para ninguém que tinha câncer, nem para a família. Ela não entrou em tratamento. Ela fez o primeiro, o pessoal fez uma leitura, ó, você está com câncer, vamos fazer uma análise aqui. Ela ficou quieta. Só que chegou lá na casa espiritual, aí ela voltou na outra semana. Aí o pessoal da área mediúnica falou, olha, você recebeu uma oratória porque você chegou até aqui, né? E aí, para responder sua pergunta, há trabalhos que nós fazemos na Escola Consoladora que, independente de você falar que está triste com pessimismo ou não, os irmãos são medicamento, nos cura. O sorriso dela, eu venho lá para distribuir o chocolate, aí eu tô com a equipe dele. Eu venho para levar o coraçãozinho, a almofada lá na... Eu venho para tocar um violão para as crianças. Esse processo de co-convivência e a alegria dele fazer um trabalho, ele não fala nada, ele não precisa falar nada. Eu sou contaminado, assim como o pessimismo contamina, o bem-estar dele em fazer o chocolate, em fazer o coração para as mães, em visitar alguém, vai nos curando. Então, é no processo coletivo. Foi boa a sua pergunta. Eu preciso procurar medicamentos. E não há medicamento melhor no mundo que não seja as relações humanas. Eu preciso estar próximo de alguém que está sorrindo e feliz. Mesmo que eu não acredite no sorriso dele, que a gente acha que às vezes não está rindo. E muitas vezes, a sua pergunta também é excelente, eu não percebo que sou pessimista. Eu não percebo. Eu estou sempre com problema, é sempre uma gripe, então eu vou no médico. Mas você não tem nada, Gilberto. Já ouviu gente falando isso? Eu estou com dor, doutor, eu não durmo, acordo com entorse, acho que foi o travesseiro, mas quando dá a hora do almoço, aquela dor no pescoço já sumiu. Você entende essas questões? Mas eu preciso voltar. E não é aquela falsa ideia de que, não, procure alguém que sofre mais. Não, eu vou para a farmácia. E nossa melhor farmácia hoje é a vida de relação com colegas como esses aqui, que tem também suas dores, seus infortúnios, mas eles vêm trazer um pouco da sua alegria. E cada qual, em conta-gotas, ele me traz o sorriso, aquela me traz o olhar, outra me traz o abraço, outro muito obrigado. Entende? Daqui a pouco eu volto, pode demorar 6 meses, pode demorar uma semana, ou talvez horas. Eu chego em casa e cadê aquilo? Sumiu. Então, sua pergunta foi excelente. Então, precisamos sim procurar medicina humana. Mas eu te digo, a melhor de todas é a co-convivência num grupo de assistência. E como nós somos um grupo da Escola Consoladora, mesmo que alguns não estejam consolados, mas alguma coisa nela, o gesto, uma palavra vai me consolar. E sem perceber, eu volto para casa melhor. Se eu amanhã venho para o curso sistematizado, se no outro dia eu venho para o Evangelho, se no outro dia eu estou ajudando lá a turma do bazar, sabe, eu venho tocar um violão, sabe... Cadê? Aí o médico pergunta, cadê essa sua distonia? Você nem vê. É sério isso, tá? Boa pergunta, e aí a gente lembra disso. Nós somos medicamento de Deus no mundo. Basta a gente dar um pouquinho da nossa parte, mesmo que seja em conta-gotas. Por quê? Todos nós temos os nossos infortúnios, gente. Todos nós estamos na Terra para aprendermos a amar e nos tornarmos melhores. Mas é um planeta inóspito para nós. Enquanto espírito, filho do amor. Todos nós sofremos. Do rico ao pobre, todos nós sofremos, temos dificuldades. Mas há grupos que se juntam para ali, né, como é que é a história do porco-espinho? Segura o espinho para baixo no frio, para não furar o outro, fica tudo coladinho. A gente aqui fazendo algum trabalho, lógico, você vai procurar com quem mais você se dá bem. Né? Que dia é esse? Eu vou distribuir o chocolate dia tal em tal lugar. Eu vou contigo. E nesse eu vou contigo, sabe o barquinho? Sentimento e razão começa a ter outra frequência vibracional, né? Eu me trato por intermédio da ação, sorriso do irmão, e ele também é tratado pela minha presença incondicional e desinteressada. E aí pronto, a coisa vai. Né? Aí desaparece de mim a chamada tromba de elefante, né? Que a gente anda sempre bicudo, né? Qualquer coisa a gente está meio brabo, chateado, e aí você começa a perceber e vai ficando mais leve, porque a vida é leve. Gostei da pergunta, tá bom? É isso aí.
Mais alguém gostaria de falar? Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta que tiver? Bem. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Mas na verdade, fique tranquilo, porque hoje, quando chegar em casa e deixar o corpo na cama, aí o mentor vai dizer, ó, toda besteira que o Gilberto falou não é assim não, vem cá. E vocês vão, agora eu entendi o que ele quis dizer. E, gente, é sério, o espiritismo é assim, o palestrante fala o que ele compreendeu. A gente tem que ter esse cuidado. Né? Quem escreveu o texto é o que ele compreendeu. Né? Um texto psicografado é a frequência do irmão com aquilo que o médium tem também de carregar. Então há uma filtragem, 70% é do médium. Não tem jeito, 30% é que é do mentor. Mas é necessário que em mim, que aprendizado eu tenho com isso? Né? Então, cada passagem do Evangelho, esse tema, se trouxer um palestrante amanhã, outro aqui, ele vai falar dentro da tônica que ele compreende. Mas é necessário que vocês, hoje, ao chegarem em casa, o que é pessimismo para mim? Né? Em que situações? Para mim, algo que ele faça que eu acho que é um pessimismo, para ele não é. No caso dele, ele está fazendo algo de vanguarda para ele. Mas no sentimento, ele não vê como pessimismo. Ele se recolhe, né? Tem essas pessoas que, não, eu saio da briga, espero um tempo, deixo o pessoal lá tocar fogo, depois eu volto. Não, mas você está se trancando no quarto, está fugindo do diálogo, da solução. Não, de repente ele está trancado no quarto, se abastecendo em oração, em tranquilidade, harmonizando, para depois voltar no meio da família que está brigando e conversar. Então, as situações são diferenciadas. Então, sim, é uma doença da alma. A partir do momento que me paralisa, né? Quando, como vocês mesmos disseram, tudo que eu vejo é ruim. Opa, se isso começar a acontecer, aí é pessimismo. Por quê? Nós temos que ter a prudência da serpente e a inocência da pomba, não é? O que é a prudência da serpente? Ela sai atacando todo mundo? Não. Passou no território dela, o que ela faz? Ela se encolhe primeiro, né? Aí ela dá um sinalzinho, algumas têm, outras fazem algum barulho, mas ela fica enrolada, depois ela fica numa posição, se eu chegar mais perto, aí ela tem que se defender por medo. E a prudência da serpente é se recolher, olha para dentro. Agora, eu estou recolhido, olhei para dentro, não deu certo, tente ficar leve, alce o voo da pomba. O que é alçar o voo da pomba, gente? É fechar os olhos e dizer assim, Senhor, me ampara. Mentor, me auxilia aqui, porque eu não estou dando conta, entende? E aí vem, vai lá pro chocolate, vai lá, vai lá lavar o centro, tirar a poeira das cadeiras, limpar o banheiro, vai para a biblioteca arrumar as coisas, sabe? Vem assim, eu quero ver fulano. E aí a coisa vai fluindo, e aí de uma forma homeopática e lenta, porque o pessimismo não estala no dedo, não tem um de repente, entende? Ele vem aos pouquinhos, e aí você só percebe depois quando já está crônico. Por isso que aqui se chama escola consoladora, porque ela tem um tempo nessa consolação. Para ser consolado, você tem o tempo do acolher, você tem o tempo do esclarecer, você tem o tempo do compreender e você tem o tempo do instruir, encaminhar para consolar. São fases. Conosco se dá a mesma coisa. Então, o trabalho da casa já nos diz isso, que muita gente pensa que é um processo de caridade. Não, é um autotratamento que nós fazemos em conjunto. Gil, tem sopa de tal hora em tal lugar. Vamos visitar o posto de saúde de tal hora em tal lugar. Eu vou lá e ele está rindo. E aí tem um detalhe, ele está rindo, aí eu começo a rir também. Aí a pessoa que nós atendemos dá aquele riso que desmancha, né? A gratidão é o melhor medicamento da natureza, né? Aí, o muito obrigado da pessoa é só um sorriso para nós. É belíssimo isso, entende? Então é nesse caminho que a gente precisa ter um cuidado de olharmos sempre e saber que o amor e a abundância estão nas nossas cabeças, só que ele se manifesta com gestos de uma criança, o voo de um pássaro, o sorriso do amigo, um abraço de alguém que me cumprimenta, ou, na maioria do caso espírita, me convida para fazer alguma atividade voluntária. E a partir dali, você doa energia e recebe medicação. Você doa seu tempo, recebe medicação. Você doa seu abraço e recebe medicação. Porque todos nós somos potinhos de Deus na vida dos outros. Obrigado. Queridos, não tem mais o que falar. Eu vou pedir que a Inês faça uma prece para a gente finalizar essa etapa dos nossos trabalhos. Aqui